A hérnia, ela acontece quando os músculos, principalmente da parede abdominal, mas isso pode acontecer em outras partes do corpo, mas falando das hérnias da parede abdominal, os músculos, eles se separam, eles criam um defeito entre as fibras dele. E aí, por esse defeito, que normalmente é um buraco, pode protuir gordura ou tipo de órgãos, principalmente alças intestinais. E essa protusão desses órgãos pode causar sintomas, né? Então, o principal sintoma que incomoda bastante é o abalamento, que pode ser esteticamente incômodo, então dá para perceber, dependendo do tamanho da hérnia, pela roupa, e ele pode causar dor, porque você tem uma estrutura inervada que fica passando ali por um espaço relativamente pequeno e que causa dor, e às vezes, quando tem complicações, ela passa essa estrutura e ela não consegue voltar de volta para a cavidade abdominal, né, para dentro da barriga. Então ela pode sofrer, que a gente chama, né? Então aí principalmente a alça intestinal ou a gordura, diminui a quantidade de sangue que chega nela, então ela dói mais, a hérnia não volta mais para dentro, que seria o mais comum, né? Quando a pessoa deita, que a barriga fica mais flácida, a hérnia costuma reduzir, que a gente chama, e isso não acontece mais, e ela pode ficar com a pele toda vermelha por cima, e isso, conforme for agravando, vai tendo mais sintomas. Se for realmente uma alça intestinal, às vezes dá até um sinal de obstrução do intestino. Então a pessoa pode começar a ter vômitos, não conseguir eliminar flatos, não conseguir eliminar fezes, e aí isso é uma obstrução intestinal. E aí normalmente esses casos são mais urgência. Mas a hérnia que ela é sintomática e que incomoda a pessoa, ela tem um tratamento que a grande maioria das vezes é cirúrgico. Então, sobre os tipos de hérnia, a gente tem dois tipos de quando a gente pensa em quando elas aparecem, que é os defeitos primários, que acontecem do nada, a parede não sofreu uma agressão, então elas são mais comuns em pontos de fraqueza, como a hérnia de Spiegel, que é na lateral da barriga, na região inguinal, principalmente em homens, quando ele passa por onde passou o testículo durante, né, a formação do testículo no homem, no canal dos vasos femorais, e aí quando existe isso é mais comum em mulher. Ou elas podem ser incisionais, que é em cima de uma cicatriz que já aconteceu. Então, um paciente que já operou alguma coisa na barriga tem esse ponto da cicatriz que ela pode ser de maior fraqueza. E aí pode abrir essa região da musculatura que foi suturada lá atrás. E aí essa hérnia ela é incisional e elas normalmente são hérnias que a gente chama de mais complexas. Às vezes o tratamento é uma cirurgia um pouco maior. As cirurgias, dependendo do local, elas podem ser de maneira convencional, então aberta com incisões grandes e que a gente precisa, inclusive, depois colocar drenos, portelas. São cirurgias que não são tão simples quanto a maioria das pessoas pensam. Ou podem ser por videolaparoscopia ou inclusive robótica, né? Vias minimamente invasivas. E aí a gente considera bastante a hérnia inguinal, que é hoje a via minimamente invasiva por vídeo, é uma das mais preconizadas, que a recuperação é melhor do que a via aberta. Mas tanto pela aberta quanto a via da videolaparoscopia, a gente põe telas hoje, que é para reduzir a chance de voltar essa hérnia. Se você quiser saber mais, entre em contato e agende a sua consulta.